Estamos no ar, mais uma vez, com mais um episódio de Entre Chaves. Saudações a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou arquiteto de soluções e gerente técnico aqui na DTI e hoje trazemos aqui para vocês, como sempre, mais um tema recente para uma ótima discussão. E aqui, do meu lado, junto comigo, sendo host, temos o Dudu. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer mais uma vez aqui, como hoje convidado do Entre Chaves. E hoje trazemos dois convidados aqui. Primeiro, então, vou deixar cada um deles se apresentar separado. Vamos começar, pode se apresentar. Beleza, pessoal? Aqui é o Felipe, eu sou Tech Lead, mais de 15 anos no mercado e é isso aí. E hoje temos aqui uma convidada remota, a Sara. E aí, gente, meu nome é Sara, eu sou desenvolvedora líder aqui na DTI. Tá participando aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite aí, pessoal. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema que, assim, na verdade, até um tema chamativo, né? Quando a gente vê o título do podcast, é um tema chamativo. Esse tema, na verdade, apareceu primeiro com uma discussão no Reddit há um tempo atrás. E começou assim, quando a gente vê essa chamada, que é até forte, assim, o front-end está morrendo, e chama atenção realmente para a gente poder ir um pouco mais a fundo, ler, entender. E nós vamos trazer aqui essa discussão para vocês entenderem por que começou esse tema polêmico. E agora, para a gente dar início a essa discussão, eu queria ver aqui com o Felipe, só para dar uma introdução básica pro pessoal. O front-end está morrendo? Morrendo, o conceito tá. O conceito de front-end antigo, ele já caiu por terra. Não existe mais o cara que é front-end que ele só constrói tela, que ele só lida com HTML, que ele só lida com JavaScript, que ele só lida com o próprio DOM da página. Agora, para o cara ser um front-end de verdade, ele precisa lidar com a gama muito maior de ferramentas e de instruções. Hoje, para um cara ser o front-end, ele precisa de dominar praticamente um stack maior de engenharia, para ele conseguir completar o que ele está fazendo. É até, tipo assim, isso até traz uma certa angústia, né, pra quem hoje tá nesse mercado. Eu sou desenvolvedor front-end, eu gosto de só mexer com componentes React e não sei o que, ou outros frameworks, né, tipo, igual eu criei na época de Angular e tudo ainda. Mas a questão nem é que acho que as pessoas não vão mais desenvolver componentes, né, não vão fazer mais só tela, vão preocupar com back-end. É que, igual você falou, existem outras habilidades que estão chegando aí, né, Felipe, pra gente poder ter que se preocupar, né? Então, tipo assim, essa questão dessas habilidades novas que tá vendo, assim, de onde que surgiu, né? Que mudança que aconteceu que foi trazendo essas novas necessidades? As novas necessidades, elas vêm da evolução do próprio mercado e da tecnologia. Hoje em dia não tem como você fazer um front-end profissional, né, hoje, porque a gente não está mais falando de site estático, a gente está falando de sistemas. Para mexer em um sistema, hoje em dia a palavra principal é agilidade. Não adianta um sistema ser complexo e ter 1 milhão de funcionalidades se ele não resolve o seu problema rápido. Qualquer cliente desiste de um sistema que ele é lento e moroso para mexer. Então, hoje nós temos algumas tecnologias, né, alguns tópicos que a gente tem que lembrar sempre quando a gente vai mexer no nosso front-end. Não tem como falar de front-end sem lembrar de cache, né, porque o cache é importante para a gente resolver todos os nossos tópicos ali referente à própria página de agilidade. Um site hoje, né, que a gente já tem a internet muito mais ágil do que há 10, 20 anos atrás, não tem como comparar. Hoje a gente tem que ter o mesmo desempenho no mobile que no computador em si. Se o site que a gente abrir no mobile ele não responder na mesma agilidade com a internet boa, infelizmente o nosso site nosso sistema vai ser defasado e jogado de lado. Mas o que aconteceu, eu acho que no mercado, que você mencionou cache. E aí, eu queria falar um pouquinho dessa transição, porque o front-end, até relativamente um período recente, era o que você falou, era HTML, CSS, um pouco JavaScript ali, acabou. De repente, já trouxe cache. O que foi que aconteceu entre esse ponto e o que nós estamos agora, né?
Que tipo de tecnologia que surgiu, que tipo de arquitetura surgiu, para a gente conseguir contextualizar para o pessoal, principalmente o pessoal que está ouvindo a gente, que às vezes não tem muito contato, muitas vezes a galera do back-end, a galera que é de outras áreas, que não conhece muito de front, que tipo de tecnologia que surgiu que nos trouxe para o lugar que nós estamos agora? Eu citei cache, mas a gente pode abrir uma gama maior de tecnologia, né? Não sendo o cache uma tecnologia em si, mas sim uma propriedade da tecnologia. O React, Vue, o Angular, hoje, todos eles trabalham também com o cycle time, né? Que é o tempo de vida, né, na tela. E esse cycle time, ele vai falar quando um componente ele tem que nascer, quando ele tem que morrer, para a gente fazer o gerenciamento da memória, das informações que tem na tela, e o cache está junto disso. Junto com essas informações do cycle time, cache, etc., a gente também tem que levantar os pontos sobre segurança, que hoje também segurança é um ponto que tem que ser uma obrigação do cara que mexe com front-end, né, do profissional do front-end. E nesses pontos de segurança, ele é obrigado a começar a conhecer sobre JWT, que é a autenticação via token, os cookies em si, entre outros milhares de itens pequititinhos que vão, né, completando o nosso profissional. E é interessante porque esses pontos que você trouxe aí, eles são pontos que antes a gente preocupava muito no back-end, né? Hoje o front-end está muito integrado. O que está permitindo isso, eu acho que são algumas tecnologias que têm surgido aí, que está meio que borrando essa linha de diferença, né? Do que é cliente e do que é servidor, né? Com a questão que a gente vê dos React Server Components que tem chegado, o Next.js, Svelte, que são frameworks que tem trazido um pouco mais de ferramentas para que essa linha, né, seja mais borrada mesmo, né, para que a gente consiga ter esse desenvolvimento mais integrado. Eu queria até puxar a Sara para a conversa exatamente disso que você falou agora, sobre os React Server Components. Para explicar, né, para dar uma elucidação breve aqui para a gente sobre o que são esses React Server Components, qual o objetivo deles, né, para que eles servem e principalmente, assim, que tipo de mudança de paradigma isso imputa no desenvolvimento. Bom, primeiramente, né, no front-end o que a gente tinha era lidando com informações do lado do cliente, né? Mas aí, como vocês falaram bem, né, a gente foi trazendo mais complexidade para o front-end e a gente tem agora mais independência no próprio front para a gente lidar com algumas informações. E a gente lidar com esses dados apenas aí, né, chapado no front-end, apenas do lado do cliente, é um risco de segurança e de desempenho também, né? E aí, com isso, surgiram essas soluções que levam o front-end para um lado do servidor. Dentre eles aí o Next, que eu acho que o pessoal está mais familiarizado, né? Que é um desenvolvimento de front voltado ali para o lado do server. E o React Server Components, que eu acho que a gente pode resumir em como uma transformação dos componentes em uma chamada remota. Então, no back-end, a gente tem o código local, mas ele está sendo executado remotamente. Então, o front-end vai ter esses components que vão se comportar da mesma forma do lado do servidor. Então, cada um desses componentes eles vão ter uma independência de busca de dados, de manipulação de dados, né, de fazer um data fetching, de saber quando esses dados vão estar disponíveis. E o que isso implica aí no que a gente tem hoje em dia é uma reestruturação do front-end. Assim como vocês já falaram, né? Essa barreira que a gente tem de back e front, quais os limites que esse título está carregando. Quando a gente pega o React Server Components, afinal de contas, onde está desenhada essa linha? O que é back, o que é client e tem alguma linha tênue ali que as coisas ficam misturadas? A coisa é bem fácil de separar? A linha é bem dividida? Como é que está funcionando isso atualmente? Bom, colocar lógica demais do lado do cliente, você vai ter problema de performance e de segurança. Mas você colocar tudo do lado do servidor, você também vai ter gargalos ali no seu front-end.
Eu acho que ainda é uma discussão muito subjetiva de até onde vai o domínio do front, né? A gente tem essa independência de manipulação de dados aí no cache, por exemplo, e aí fica um questionamento também. Será que as regras de negócio mais sensíveis vão para o back-end? Será que no front a gente vai lidar apenas com informações que estão sempre mais disponíveis ou que elas precisam de ser mais resilientes naquele momento? Então, eu acho que isso daí é um estudo arquitetural e até da regra de negócio do produto também, de como saber usar a ferramenta. Legal. Então, tipo assim, fica uma decisão do próprio time, né? Onde que vai o cliente, onde que vai o servidor, e isso tem que ser feito no momento que a gente está desenvolvendo a história, né? Tipo assim, o desenvolvedor passa a se preocupar com isso, né? O desenvolvedor front-end, ele vai decidir isso aqui roda no front, isso aqui roda no servidor. E ele mesmo consegue falar isso lá no arquivo, ele consegue, tipo, escrever um arquivo, e esse arquivo, ele tem tanta parte de cliente quanto parte de servidor, tudo junto ali, ou faz bases de código separadas mesmo? O interessante do React Server Components é que você pode escolher de onde você pega a informação, certo? Então, você pode ter ali um contato com uma API externa, com o seu back-end, ou até o próprio banco de dados, dependendo de como é feita essa estruturação. Mas eu acredito que, para a gente ter essa clareza, é interessante você fazer uma prova de conceito também, né? Às vezes você tem um produto que já está estruturado, e aí você quer implementar uma tecnologia de server-side ou React Server Components, né, especificamente. Então, não é uma migração que é feita do dia para a noite, né? Você faz uma prova de conceito, né, no fluxo com o menor risco, e aí vocês conseguem determinar o que é mais interessante estar no back-end ou ali do lado do front-end. E o que a gente consegue já afirmar com certeza em relação a ganhos em adotar, por exemplo, o desenvolvimento mais voltado para o server? A ideia é que a gente priorize o React rodando no servidor para ter menos essa carga no cliente. O que a gente já tem consolidado já de ganhos, seja de performance, seja de tempo de carregamento de página, a quantidade de tráfego gerado, o que a gente já tem aí já consolidado de melhora por priorizar o código no servidor? Todos esses pontos que você citou, tanto o ganho de velocidade, né, a performance em si, o volume de tráfego de dados também ele vai diminuir bastante porque não vai mais ser processado nada, entre aspas, nada, do lado do cliente. Ele vai processar o mínimo possível para ganhar o máximo possível de agilidade e performance. Por exemplo, a gente pode começar a ter problema com essa tecnologia quando a gente vai migrar um sistema antigo que está em React, que é mais difícil decidir qual que vai ser a responsabilidade, aonde vai ficar essa responsabilidade. É muito fácil se perder nesse paradigma. Então, eu fiz essa pergunta, na verdade, porque, assim, a galera da velha guarda mesmo, bem velha guarda, Sou eu. né? Então, muitos vão lembrar de uma época das origens, quando começou esse conceito, antes de existir o conceito Single Page Application. O que a gente tinha na época? Agora nós vamos denunciar a idade, tá? Quem é da velha guarda já ouviu falar em Ajax. Então, como é que era o Ajax, né? A gente subia renderizava o back-end, subia uma página com aquele músico, com JavaScript, com tudo, colocava um update panel do Ajax ali, e aí, em real time, ele ia atualizando o que estava dentro ali. Então, porque antes de ter o Ajax, como é que era? Eu renderizava a página inteira. Eu clicava em algum botão, ia tudo pro servidor, voltava tudo pro cliente. Clicava em outro botão, ia tudo pro servidor, voltava tudo pro cliente. E ficava isso. Então o Ajax veio como uma revolução e agora você não fica mais mandando um mundo de código pro seu cliente. Você manda um comando e aquele comando vai dar um retorno que vai atualizar aquele pedacinho só da página. O React Server Components, ele está parecendo um pouco com essa parte de eu mando tudo de volta e recebo essa página estática inteira de volta. Sem os scripts, mas eu recebo tudo de volta. Outra coisa, porque a questão do front-end Single Page Application tem um bundle maior na hora de você enviar a sua página para o primeiro load. Então, né, vai aquele monte de script, aquele monte de coisa. Mas depois, as atualizações são pontuais. Se eu tenho alguma coisa, por exemplo, que eu aperto um botão que vai no back-end, consulta um dado e vai atualizar um dado só da tela,
eu recebo só aquele dado e atualizo ali. Comparando essas duas coisas que eu tô falando, a tecnologia já até antiga, ou que deu origem a essa questão do single page application, com essa questão de manda tudo de volta, renderiza tudo com uma parte estática e manda para lá outra vez. Como que a gente balanceia isso? Primeiramente, né, o levantamento dessas ferramentas, como o RSC, tem que ter um motivo. Então, a gente não está aqui falando, esse é o futuro da tecnologia, a resposta para todos os nossos problemas. Eu não gosto de falar que depende, mas depende. Não seria um episódio de Entre Chaves sem um depende. Se você está com um produto já evoluído, por exemplo, né, um projeto maduro, e ele está ali com, não sei, um excesso de requisições entre serviços, você está com uma dificuldade de orquestrar os dados que tem no front-end. Até o assunto que a gente falou no início, né, da disponibilidade e da latência, né? Os usuários estão cada vez menos toleráveis com demora de carregamento. Então, se você tem ali uma situação, uma latência fora de controle, uma gerência que está prejudicada, aí você tem um motivo. E aí, esse tipo de solução, né, de trazer algumas dessas informações que estão prejudicando a sua solução para o lado do servidor. Então, a gente não está falando, vamos construir um projeto inteiro, só o front-end, fazendo tudo do lado do servidor, né? Eu acho que tudo tem que ter uma justificativa e ser orquestrado de forma consciente, né? Um arquiteto de soluções pensando em como implementar esse tipo de solução. Até porque se a gente pensar em SEO, essas coisas todas ainda tem coisa que talvez é interessante a gente processar no cliente, né? A gente processar mais próximo da ponta, né? Interações, né? Que vão ser feitas que, cara, se a gente depender de ir para o servidor para voltar por causa de uma interação, pode ser que seja mais problemático, né? A gente fazer esse tipo de operação, né? A escolha da tecnologia, como eu estava falando de banco de dados, ela é muito importante. Por exemplo, o espaço que a gente vai ter em disco, ele ia ser muito grande. Então, não é qualquer servidor que simplesmente comporta um banco crescendo 2 GB por dia, né? A gente tem que ver como que vai lidar com essa informação. Uma das opções que a gente pegou, que a gente adotou, foi o Data Lake. O Data Lake, ele é barato para inserir, só que ele é caro para buscar a informação. Então, isso a gente tem que saber lidar com isso com muita sabedoria. Qual que é o momento certo da gente conseguir buscar o que a gente precisa e aproveitar o melhor possível do que a gente tem em mãos. Quando a gente fala do cara que é front-end, ele ter o conhecimento também da parte de engenharia, ele conhecer o projeto de ponta a ponta, não só a parte da tecnologia, mas também a parte do funcionamento que o sistema tem para o usuário. Por exemplo, se eu clicar num botão, o que ele tem que fazer? Qual que vai ser o funcionamento? Não só simplesmente buscar e trazer informação, mas sim o jeito certo de fazer isso e a melhor oportunidade para fazer isso, a melhor hora para fazer isso. Te ouvindo falar isso, me veio uma coisa na cabeça aqui, que sempre na história, até hoje, assim, do desenvolvimento web, a gente fala de arquitetura, a gente sempre pensa em back-end. Então sempre foi uma coisa meio que assim, Sim. o back-end, o arquiteto de soluções, o back-end é que preocupa com isso, com recurso, com armazenamento, vou otimizar a busca, se eu fazer tal busca no banco de dados, eu tenho um índice apropriado para buscar isso aqui, como que eu vou gerenciar meu cache, que tipo de operação que eu tenho que fazer, se eu fiz a operação, eu tenho que limpar o cache. Isso sempre ficou do lado do back-end. E a galera do front é meio que assim, isso aí é responsabilidade deles, eu não tenho que preocupar com isso. O máximo é Né? state, não sei o E quê. assim, e isso aproxima muito o front da arquitetura e o front passa a ter essa obrigação de realmente entender o que está por trás dos panos. E igual você está falando, tipo assim, beleza, eu estou usando o front aqui, mas se eu fizer tal tipo de operação assim, essa operação é cara, essa operação é barata, eu preciso executar isso dessa forma? Tem uma forma melhor de eu executar isso lá atrás? Eu acho que isso aproxima o front de uma arquitetura que sempre foi uma coisa mais distante. Né? Pro back-end, não é opcional você entender de arquitetura. Pro front é opcional. O cara que quer entender, que gosta, ele vai lá, ele vai aprender, ele vai saber. Mas se o cara também quiser, não quero saber, não quero me envolver nisso, é possível. O cara do back, não. O pessoal do back-end sempre tem que ter aquela preocupação com algumas coisas.
E eu acho interessante isso, sabe? O front agora tem que ter conhecimento de pipeline, de CI/CD, você falou de cache, onde que eu vou fazer meu acesso aos dados, eu tenho que fazer tal operação, eu consigo realmente, não vou otimizar, então eu vou separar esse código. Esse componente vai ficar no server, esse componente vai ficar no client, porque esse componente do client eu vou mandar o bundle junto de script, porque, pô, eu vou mandar a página grande, mas nessa página grande tem uma luzinha lá, se tá vermelha ou tá verde, o status. Pô, se der alguma coisa errada, eu só vou alterar a cor da luz, a cor do botão, para de vermelho para verde. Então isso vai rodar no client. Eu não vou fazer isso no server. Eu não vou mandar uma página inteira e voltar para atualizar minha luz para o meu status porque deu um alarme e virou vermelho. Começar a ter essa visão, eu acho muito interessante. Cara, e não só, tipo assim, saber só isso roda no client ou isso roda no server, mas, tipo assim, isso eu vou resolver com um código front-end integrado. Isso aqui eu vou jogar lá pro back-end mesmo. Até, tipo assim, beleza, esse meu front-end integrado, como eu não vou ter muita questão dessa, tem muita coisa que é client-side mesmo, faz páginas estáticas mesmo, vou colocar ela num serviço na nuvem de páginas estáticas, ou vou usar um serviço de serverless para algumas coisas, sabe? Então, esses conceitos começam a importar para o desenvolvedor front-end, né? Ele entender qual que é o caminho melhor para aquele código dele também. E complementando isso inclusive, esse novo formato de pensar que a gente tem lido, está dando origem a um novo termo, que é o Full Experience Developer, né? Que é justamente essa maneira diferente de pensar, integrada, né? Do front e back, arquitetura, pensar em CI/CD, pensar no produto, o que faz sentido ou não pro lado do produto. O cara às vezes está pedindo uma coisa assim, putz, o cliente está pedindo um negócio, tem nada a ver isso aqui, essa parte, isso que não está encaixando. E se a gente tiver alguém ouvindo a gente que quiser seguir para esse caminho, independente se não vai vingar ou não, mas se seja uma pessoa que vai ter essa pegada, que vai entender dessa parte do client, do server, tem que estar próximo da arquitetura, tem que entender de pipeline, tem que entender desses conceitos. Que dicas que vocês dão para essas pessoas que querem ir para esse lado? Primeiramente, antes da gente adotar novos títulos, a gente tem que mudar o pensamento do pessoal do que é front-end. Porque se você for na faculdade, hoje em dia, ou você for um leigo, até os nossos colegas de profissão, eles vão diminuir um pouco a atuação ali do front-end. E hoje em dia, o dev front, o trabalho dele só começa a partir do momento que a interface está pronta. É ali que começam os desafios. E eu gostei muito que vocês falaram em essa parte de arquitetura, porque realmente o arquiteto ele dá tanta atenção ao back-end. Nossa, eu vou fazer essa camada, a gente vai usar esse formato aqui de banco de dados, nós vamos usar este fluxo, essa modelagem, e chega no front-end, vamos usar React. E eu vejo que não só novas pessoas que querem seguir a carreira, mas eu também vejo desenvolvedores back-end ou até arquitetos, eles vão olhar com novos olhos para o front-end. Vão ter esse gosto, né, de fazer uma arquitetura também, que eu acho que todo projeto deveria ter essa atenção, para tomar conta aí desses detalhes que a gente discutiu aqui. Então, eu acho que talvez, não é que a gente vai ter ali, né, um novo cargo, né, mas muitas pessoas podem ter o interesse para redirecionar aí para esse conhecimento mais arquitetural, de DevOps e atrelado aí ao front-end. Mais amplo, né? Não é só, tipo, ir para um outro lado, é você ter uma noção maior de tudo aquilo que tá envolvendo e não só aquela telinha ali, né? Juntar isso aí que você falou, Sara, como que você falou, né, Luiz, cara? Ter noção, cara, você tá fazendo aquilo, mas por quê? Qual que é o objetivo? O que aquilo ali vai afetar no todo, no meu produto, no direcionamento que a gente tá tendo na nossa aplicação, no nosso sistema, sabe? Eu acho que isso aí é mais importante, igual você falou, do que qualquer denominação de cargo, sabe? Você ter uma noção daquilo que você tá fazendo e como que você vai aplicar. E até pegando um gancho no que você comentou aí de IA, Felipe, de que hoje a gente consegue pedir para IA. Tem muita gente que às vezes até toca nessa coisa, o front-end está morto, mas às vezes pensando muito nessa questão da IA, porque até pensa que fazer tela é fácil, igual você falou nessa, é só usar React, faz qualquer coisa, né? Então, achando que usar IA simplesmente vai falar, cara, eu não preciso saber mais do front-end. Eu acho que não é por aí, né? Ou vocês acham que com a IA agora não precisa se preocupar tanto com o que é o React, o que é cada componente? Talvez a IA um dia chegue nesse ponto. Não vou negar, a gente não sabe o dia de amanhã.
Mas até então não. A gente sabe que não, porque você pode pegar um print de uma tela que você quer que faça, que ele cria uma interface, mandar para ele e ele vai te mandar essa tela bonitinha, criada do jeito que você quer, perfeita. Só que ele vai, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com React, ele vai encher de use effects, ele vai deixar uma performance terrível nessa página. Ela vai estar do jeito que você quer, ela vai estar funcional, mas ela não vai estar legal, sabe? Vamos dizer que é um falso positivo. Na hora de corrigir aquele bug lá, você vai ter aquele problema. Não só na parte do funcionamento, mas também na parte do CSS. Obviamente, a gente pode treinar a IA para ela melhorar, mas se você mandar uma página estática para ele fazer, ele vai fazer uma página estática, com position absolute para todos os lados e uma refratoração absurda para fazer depois. É engraçado, né, cara? Tudo isso que você tá falando, a gente viu isso no projeto que a gente tá atualmente, que eu tô atualmente. A gente passou por isso agora. E olha que a gente tá usando o Spec Kit do GitHub como um framework de SDD e tudo, mas a gente vê que mesmo pedindo para IA, usando tudo lá do Spec Kit, usando Spec Driven e tudo, cara, você falou, ela vai gerar a página estática do jeito que você pediu. Muitas vezes ela não usa a questão do design system, a gente tem que reforçar com ela. Cara, reuse as variáveis, reuse as definições do design system para lá. A questão dos domínios que você falou, Luiz, ela cria muita coisa que já está num domínio ali onde a gente poderia reaproveitar ou melhor componentizar aquilo ali dentro do front-end. Até no que você falou, né, Sara? A gente tem que ter uma arquitetura ali dentro, conhecer um pouco ali do front-end para a gente poder não ficar reinventando roda ou botando use effect para tudo, criando uns state maluco lá, uns store maluco lá na aplicação. Então acho que tem que ter um pouco de cuidado nesse negócio também. Não é só achar que, como você falou, pega o Figma lá e taca e aí a faz e sai. Mas como produto mesmo que a gente vai colocar em produção, acho que ainda tem um pouco ainda precisa de evoluir um pouco mais, né? Acho que a IA não é tão IA ainda. A IA vai te ajudar muito, né, nesse caso de desenvolvimento rápido, que a gente não está se importando muito, em POC, né? Por exemplo, a prova de conceito que a gente precisa para ganhar licitações, né? É uma maravilha. Mas o produto final ele tem que ser estável. E se ficar só a versão da IA ali, infelizmente você está vendido. E muitas vezes a IA vai te ajudar até mesmo de você decidir se você vai aprender aquela tecnologia ou não. Eu estava num projeto, por exemplo, que o pessoal estava querendo fazer umas certas funcionalidades que dependiam de uma carga de dados grande de uma base para outra. O pessoal assim, e se a gente usasse Databricks? Eu nunca usei Databricks na minha vida. Que eu fui? Tudo que eu tinha que gerar, eu gerei com IA. Assim, foi por quê? Porque era uma prova de conceito. Sim. Se você chegar assim, depois que você for lá, e a mesma coisa eu faria. Nós vamos usar React Server Components para isso e isso. Pô, nunca mexi com isso. Eu não vou preocupar em aprender. Eu vou mandar IA gerar. Fiz a prova de conceito. Funcionou? O pessoal gostou? Realmente, vamos usar isso. Agora é a hora que eu vou sentar e vou aprender. Mas depois eu perco meu tempo lá. Perco 2 semanas estudando React Server Components. O pessoal fala, desisti, não vou usar mais não. Não. Ok, pelo menos eu sei, né? Mas assim, cara, você poderia ter usado seu tempo de forma muito mais produtiva, Se né? você aprende um negócio aqui, estudou 2 semanas direto, se você não aplicar aquilo, daqui a um mês você não lê mais nada. Também tem que... Então, assim, eu acho que para IA, para esse tipo de coisa assim, que nós estamos falando aqui, é uma tecnologia muito nova. Muitas empresas pode ser que vão adotar ou não. Né? A gente está falando de coisa recente, a gente mencionou isso muito no começo do episódio, que ainda é muito early adoption ainda, né? Muito assim, a galera falta muita coisa. Então, eu nem sei se a IA também, como é que tá. Se a IA tá conseguindo realmente produzir coisa já de Server Components de uma maneira bacana, porque é uma coisa muito recente. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale a POC aí para todo mundo, para pensar, para testar, né? Pois então, pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu esse bate-papo aqui. Eu achei muito proveitoso, eu achei extremamente construtiva essa nossa discussão. Vejo vocês no próximo episódio, mas enquanto isso... Vocês acham que o front-end morreu? Entenderam nossa discussão? Comenta aí, quem já teve experiência com React Server Components, que tipo de experiência vocês tiveram, que tipo de dificuldade, deixa aí o comentário pra gente e eu despeço aqui, Dudu. Aquele abraço, pessoal, muito obrigado, Bud. Muito obrigado, Felipe. Valeu, quem agradeço sou eu. Sara também. Obrigada, gente, foi muito divertido. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima.